qualquer ideia, ok? Eu vou colocar aqui um segundo software de gravação para poder ter um backup da aula. E vamos que vamos. Pessoal, ontem a gente começou a abordar, né, o último tópico do atual módulo da disciplina, que é correlata aos princípios da mecânica rotacional. Tá? Então, a gente está fazendo uma revisita a conceitos de física, né, da mecânica rotacional, tanto cinemática quanto dinâmica, só que particularizados ao cenário, ao contexto da máquina elétrica rotativa. Tá? Então, a gente em dinâmica, mecânica, né, a parte de física, geralmente a gente vê mecânica na física 1, né, a gente trata, né, de sistemas rotativos de uma maneira ampla. Aqui eu estou pegando essa abordagem ampla e particularizando para as máquinas elétricas. Né, e aí apareceram uma série de novidades que justificaram essa revisita que nós fizemos, né, esses conceitos de mecânica. E aí, o último módulo o último tópico desse módulo trata da transmissão mecânica, né, e é necessário que a gente entenda a transmissão mecânica, porque quase todo acionamento mecatrônico tem uma transmissão. Tá? E em indústria, você vê as máquinas elétricas com uma transmissão quase sempre, ou seja, viu a máquina elétrica, você tem a transmissão, que é o filhotinho dela logo à frente, tá? E assim, filhotinho, e às vezes um filhotinho crescido, tem contexto que a transmissão é maior do que a própria máquina, tá? Então, elas costumam andar juntas, né? A máquina e a transmissão mecânica, e a transmissão tem relevância destacada no contexto de plantas mecatrônicas. E por isso, então, que a gente pegou e tirou um módulo para estudá-lo, né? Seguramente, nas disciplinas de mecânica, vocês abordam essas transmissões com N detalhes, né, construtivos, os tipos de transmissão que são mais indicados para cada aplicação, vocês têm condição de compará-las, né, em termos de eficiência energética, né, de facilidade de implementação, de disponibilidade operacional. Tá? Então, esse é um assunto que é tratado por especialistas de mecânica. Okay? Aqui eu estou abordando os princípios dela, da transmissão, que vai nos dar elementos para entender qualquer transmissão mecânica e para conseguir também entender o papel dela dentro de um acionamento elétrico. Né? Eu até coloquei no título da aula de ontem, aqui, que a gente ia mexer com os princípios da transmissão mecânica simplificada, né, que está aqui, mas assim, o simplificado é porque eu não entro em detalhes construtivos, mas os princípios físicos, eles estão bem representados aqui, ou de uma maneira sofisticada, tá? Bom, e só fazendo um alongamento e um aquecimento para a gente começar o jogo, e aí, né, ou seja, esse alongamento e esse aquecimento eu gosto de fazer no início de toda a aula, para a gente se situar no último assunto que foi abordado. Né, vocês têm reparado, não só nessa disciplina, como em todas da engenharia, o assunto é conexo. Uma aula acaba, o final de uma aula é o início da próxima. Acabou a próxima aula, o final dela já é o início da outra. E assim a coisa flui. Tá? Até por isso que é importante assistir todas as aulas de engenharia. Né? Bom, é da natureza, inclusive, dessa área de conhecimento. Okay? E aí, ontem, então, a gente caracterizou primeiro o porquê de se usar uma transmissão mecânica. Isso é uma abordagem que eu gosto de aplicar, né, quando a gente começa um assunto novo, entender o porquê daquele sistema. Ajuda em que? É aplicado aonde? Né? Em que se justifica o seu uso? Então, ontem a gente gastou um bom tempo, né, com uma imersão filosófica para poder caracterizar
o motivo de se usar uma transmissão mecânica. E, conforme nós apresentamos, né, nas análises de ontem, a gente usa a transmissão mecânica para compatibilizar a disponibilidade de torque e velocidade da máquina com a demanda de torque e velocidade da carga. Então, a máquina disponibiliza torque e velocidade em determinados níveis e a carga precisa, demanda torque e velocidade em outros níveis. Então, a gente buscou um equipamento que compatibilize a oferta com a demanda. Tá? E essa compatibilização, né, se justifica porque, geralmente, a carga mecânica que é grande, pesada, ela se desloca com velocidades baixas, mas por ser grande, pesada, ela exige torques muito altos. Já na máquina elétrica, esses sinais possuem essas relações invertidas, né? Então a máquina geralmente opera com velocidades altas, seguindo a velocidade do ímã girante, que por sua vez segue a frequência das correntes elétricas. Então ela opera com velocidades altas. Só que seria interessante projetar a máquina com níveis, para que ela sintetize níveis de torque eletromagnético mais baixos. Por quê? Essa síntese de torque se dá pela atração dos ímãs do estator com o rotor. E para você ter ímãs muito fortes, né, ou de amplitude muito grande, você precisa de muito material ferromagnético. É ele que ajuda a ter ímãs muito elevados. Igual nós vamos ver já na próxima aula da semana que vem, quando começarmos o módulo de leis de Maxwell. Tá? Então, você vai, para ter muito ímã, você vai precisar de muito material ferromagnético, tá? Que é um material de alta densidade. Então, muito material ferromagnético deixa a máquina grande, exageradamente grande e pesada. Ok? Então, seria bom se a gente pudesse sintetizar torques eletromagnéticos de níveis mais baixos. Tá? Então, a transmissão mecânica ela vai nos ajudar neste contexto. Tá? E aí, pessoal, essa ajuda, primeiro, ela é possível, né? Porque a gente pode inverter, né, os níveis de torque e velocidade da máquina com os torques e velocidades da carga, preservando a potência. Então, a gente pode ter um equipamento passivo. A potência aqui disponibilizada pela máquina na entrada da transmissão, que é o produto torque por velocidade, ela pode ser igual à potência absorvida pela carga na saída da transmissão. Então, é um equipamento que não vai adicionar nem subtrair potência à potência que a máquina já disponibiliza na sua entrada. E nesse contexto, a gente fala que o equipamento é passivo. Ele recebe potência, a mesma potência ele entrega na saída, salvo pequenas perdas. Tá? Bom, então, com essa caracterização, né, já que a gente pode sintetizá-la com um equipamento passivo, a gente não precisa ter outra fonte primária de potência. Tá? E aí a gente propôs, então, um equipamento que que implementasse a transmissão, né, através do contato de duas polias. Tá? Uma de raio R1, essa aqui, e a outra de raio R2, que é essa aqui. Tá? Então, a gente colocou essas duas polias em contato, diferenciando uma da outra pelos seus raios. E a gente tem a liberdade de escolher esses raios conforme a nossa conveniência de projeto. Tá? Bom, nós então procuramos caracterizar o comportamento dinâmico no eixo da máquina elétrica quando o sistema mecânico é composto pela transmissão
e carga. Tá? E a forma de caracterizar esse comportamento dinâmico visto do eixo da máquina elétrica é através da segunda lei de Newton. Tá? Então, a gente promoveu manipulações algébricas para criar um modelo que mostrasse, né, como seria o comportamento dinâmico no eixo da máquina elétrica, com as variáveis daquele eixo, quando o sistema mecânico tivesse transmissão e carga. Tá bom? Então foi essa a proposta, e após as manipulações, né, que a gente fez ontem, a gente chegou aqui numa expressão, né, que tem a mesma carinha da segunda lei de Newton. Né? Então, nessa segunda lei de Newton, conforme nós estudamos, né, no contexto sem considerar a transmissão mecânica, ela tinha a seguinte estrutura. Né? A gente falava que o torque eletromagnético é dividido em duas parcelas. Uma primeira parcela do torque eletromagnético é chamado de torque de aceleração, que é usado para variar a velocidade do conjunto mecânico rotativo, rotor da máquina, estruturas rotativas da carga, a própria barra do eixo mecânico, né, circular, que vai rodar também. Tá? E a outra parte do torque eletromagnético é usado para alimentar a carga. Ok? E aqui a gente produziu, né, um modelo com a mesma estrutura. Né? Só que aqui, ó, vocês vão olhar, quem faz as vezes da inércia, do momento de inércia total visto no eixo da máquina, é essa parcela aqui. Ó. Então, esse é um momento de inércia equivalente visto aqui no eixo da máquina quando a transmissão está presente. Né? E o que a gente observa nele, nessa expressão aqui dessa inércia equivalente? Ó, o momento de inércia do segundo eixo, que muitas vezes é um valor enorme, tá? Porque no segundo eixo é que está a carga do cliente e eventuais manipuladores mecânicos. Tá? Então, isso costuma ser coisa grande, bruta, pesada. Tá? Então, o momento de inércia, esse J2, ele é visto no eixo da máquina como uma inércia equivalente que pode ser menor caso o raio da primeira polia seja menor do que o raio da segunda polia. Tá? Então, a gente já consegue com isso aqui caracterizar, né, uma redução aqui na inércia do segundo eixo quando visto no primeiro. Tá? Isso, inclusive, é explorado, né, em alguns contextos. Tá? A gente vai mostrar daqui a pouquinho. E a carga equivalente vista no eixo da máquina é igual à própria carga, o torque da carga no eixo da carga, que geralmente é enorme, tá? Só que ponderado pela relação de raios. Então, se o raio da primeira polia, igual a gente propôs aqui, ó, até no desenho, se o raio da primeira polia for menor do que o raio da segunda polia, essa relação R1 sobre R2 é menor do que 1. Tá? Então, o que vai acontecer? O torque da carga, ele aparece no eixo da máquina elétrica com um valor reduzido. Então, esse é o torque equivalente da carga visto no eixo da máquina elétrica. Vou colocar um TL'. Tá? Inclusive, né, se o sistema não estiver acelerando, se a aceleração for zero, ou seja, ele já está operando com velocidade constante, o que a gente vai observar? Né? Que o torque eletromagnético vai ser igual a essa parcela aqui. Ó. O torque eletromagnético vai ser igual a R1 sobre R2 vezes o torque de carga.
Tá? O que significa, então, que a transmissão nos permite multiplicar o torque da máquina. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma carga aqui, ó, de 200 newtonmetros no eixo da carga e acionar essa carga de 200 newtonmetros com uma máquina que disponibilize 10 newtonmetros. Tá? Basta para isso que a gente escolha uma relação de raios que seja 1/20. Tá? Ou o raio da primeira polia 20 vezes menor do que o raio da segunda. Ok? E essa funcionalidade era algo que a gente estava buscando quando a gente justificou o porquê da transmissão mecânica. Nós gostaríamos, né, de tracionar cargas enormes, pesadíssimas, que exigem muito torque, a partir de uma máquina elétrica que não disponibilizasse tanto torque assim. Ok? Então, esse objetivo foi cumprido. E a gente consegue, inclusive, compatibilizar uma mesma máquina que o fabricante produziu para vários níveis de torque de carga. Basta escolhermos transmissões diferentes, cada uma delas com uma relação de raios. Né? Para compatibilizar a máquina de 10 Nm com uma carga de 300, seria uma transmissão de 1/30. Para compatibilizar a mesma máquina com um torque nominal de 10 Nm para uma carga de 400, a gente utilizaria uma transmissão de 1/40. Tá? Então, basta o quê? Escolher uma relação de raios adequada. Tá? Então, o segredo está aqui. E para as velocidades, a mesma coisa. A gente até ontem desenvolveu uma expressão que relaciona as velocidades nos dois eixos. Eu vou repetir ela aqui. Ó. Então, a velocidade no eixo da máquina correlata à velocidade do eixo da carga, que nós chamamos de ômega 2, tá? Por essa expressão que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, os torques, né, eles seguem uma relação direta de raios. Então, o que eu estou observando aqui é o seguinte, ó, o torque eletromagnético, igual a gente mostrou lá deixa eu desenhar aqui de novo. Ó. Aqui está o eixo da máquina. Aqui está a primeira polia. Aqui está a segunda. Aqui está o eixo da carga. Tá? Então, o torque eletromagnético está aqui, a máquina elétrica está aqui, ó. Tá? Foi o desenho que a gente fez ontem. Eu estou só repetindo ele simplificado para auxiliar no raciocínio que a gente vai desenvolver agora. Tá? Então, esse é o torque eletromagnético e aqui é a velocidade medida no eixo da máquina elétrica. Aqui está a carga. Tá? Então, a gente tem aqui o torque medido no eixo da carga e a velocidade mecânica ômega 2 medido no eixo da carga, que são essas duas que a gente está usando aqui, ó, torque da carga e ômega 2, tá? Essa polia aqui tem raio R1 e essa aqui tem raio R2, tá? Bom, aqui que a gente está vendo aqui na relação entre os torques, tá? Então, existe uma relação direta dos torques com os raios da polia, tá? Ou seja, o eixo de menor torque vai ser o eixo da polia de menor raio. Menor torque com a polia de menor raio. E o eixo de maior torque vai ser o eixo da polia de maior raio. Maior torque, maior raio. Tá?
Com as velocidades, isso se inverte. Então, as velocidades são relacionadas pela relação inversa de raios. Então, o eixo de maior velocidade é o de menor raio, e o eixo de menor velocidade vai ser o de maior raio. Tá? Então, essa relação aqui dos torques, ela se inverte aqui para as velocidades. Uma relação inversa de raios. Tá? E o mesmo equipamento atende às duas demandas que a gente tinha apresentado para justificar a presença dele. Tá? Então, com ele disponível, né, nessa estrutura, a gente consegue aqui ter uma máquina elétrica disponibilizando baixo torque e tracionar uma carga com alto torque. Da mesma forma, essa carga pesadíssima, ela tem que ter baixa velocidade, tá? Então, você pode ter aqui no eixo da carga, tá, um sistema operando a 200 radianos por segundo, ou 180 radianos por segundo. Tá? Peraí. Você pode ter aqui no eixo da carga, né, uma velocidade de 180 RPM, que não é uma velocidade alta, enquanto a máquina elétrica está operando a 3.600 RPM. 20 vezes maior a velocidade da máquina. Né? Basta usar a transmissão que a gente tinha até destacado na análise da relação de torques, uma transmissão de 1 para 20. Tá? Se R1 sobre R2 dá 1 sobre 20, R2 sobre R1, que é o oposto que está aqui, vai dar 20. Então, você vai conseguir operar a máquina a 3.600 RPM e acionar a carga grande e pesada a 180 RPM. Né? Que é algo que a gente precisa. Cargas grandes e pesadas, você não aciona igual um Fórmula 1 ou igual um foguete da NASA disparando. Tá? Você manipula isso com velocidades mais baixas. Ok? Bom, então, o equipamento com essa estrutura, ele atende ao que a gente tinha apresentado, né, como a demanda, né, desculpa, não como demanda, como justificativa para a presença dele. E o segredo está na relação de raios. O segredo está aqui, para você controlar a relação de transmissão. Isso para qualquer transmissão mecânica. Tá? Bom. Tem sistemas do nosso uso cotidiano que usam a transmissão mecânica e que a gente tem contato com eles assim, desde as primeiras lembranças de vida, né? Tipo o carro, tá? Então o carro ele tem uma transmissão mecânica com vários conjuntos de engrenagens, tá? Por que disso? A curva de torque por velocidade de um carro, uma máquina a combustão interna de um carro, ela tem essa característica aqui, ó. Então, para cada abertura de borboleta, onde você controla a proporção de ar com combustível, você vai ter o torque variando com a velocidade mais ou menos assim. Tá? E aí, se você abre mais a borboleta e enriquece a mistura, em cada velocidade ele dá mais torque. E se você vai abrindo mais a borboleta, ele vai aumentando o torque até chegar no torque de pico. Tá? Bom, essa faixa de operação do carro, tá?
Até um ponto antes de eu explicar isso, eu queria explicar outra coisa, acho que vai ficar mais conexa a explicação. Além de caracterizar, né, a curva de torque por velocidade, convém a gente analisar as regiões de máxima eficiência da máquina a combustão interna, tá? Porque essa máquina ela é pouco eficiente. Tá? Você pegar a máquina a combustão interna mais eficiente que você conseguir, né, você vai tratar da máquina de Carnot, que ela tem que operar com baixíssimo atrito, né, então velocidades super baixas, e ela te dá 34% de eficiência. A eficiência máxima que você vai conseguir com a máquina dessa, de todas, vai estar em torno de 34%. Uma porcaria, tá? Máquina elétrica a gente arranca 95% de eficiência, 94%. É ruim demais, tá? Na verdade, assim, o que justifica o uso dessas máquinas a combustão interna é a densidade de energia do combustível. É energia demais em pouco espaço, tá? Você pensar que, por exemplo, com um tanque de 60, 70 litros de gasolina, você pega um carro popular aí, em torno de 900 a 1.000 quilos, com ocupantes, né, para dar uns 1.100 quilos, e você roda, né, com tanque cheio 500, 600 quilômetros, tá? Isso é maravilhoso. Então, é muita energia embarcada em pouco espaço, no combustível. Só que a máquina de tração, ela desperdiça boa parte dessa energia porque ela tem baixíssima eficiência, tá? Então, a gente tem que buscar, para não ficar jogando dinheiro fora com combustível, a gente opera essa máquina nos pontos da curva de torque onde ela é mais eficiente, tá? Então, tem uma faixa curtinha aqui dela, onde ela apresenta eficiência mais alta. Tá? Uma faixa curta de velocidades. Ok? E, inclusive, com velocidades muito mais baixas do que essa aqui, o motor desliga. Ele tem que ter uma velocidade mínima para se manter em operação. Tá? Você pode reparar que se você avança a marcha do carro, né, e a velocidade do motor lá no contagiro cai muito, o carro apaga, tá, porque a velocidade ficou mais baixa do que essa mínima que eu estou marcando para ele poder operar, tá certo? Então, assim, essa faixa de eficiência é curta, tá, geralmente, assim, a faixa de máxima eficiência, tá, ela, ou até estendendo um pouquinho, de máxima eficiência de possível operação, tá? Você vai ter alguma coisa aqui em torno de 1.000 RPM, mais ou menos, tá, moçada? Aí varia também de carro para carro. Até aqui em torno de uns 3.500 RPM, 3.000 RPM. Tá? E o motorista exige que o carro opere em uma faixa larga de velocidades, tá? Você está falando aqui de 0 a 120, 130 por hora, se o cara for mais maluco, né, tiver com carro esportivo, não sei o quê, isso é uma velocidade perigosa, mas o carro entrega. Tem carro que entrega mais, você põe 140, 150, tá? Então, numa faixa de operação aqui, né, em que a velocidade do motor vai variar de 3 vezes, tá? Você vai ter uma faixa de velocidades na roda muito maior, tá? De 10 para... Como é que é, Lucas? Você tem áudio? Sim, desculpa interromper. Boa tarde. Boa tarde. O senhor estava falando sobre as eficiências das máquinas, né? Em relação à máquina térmica também. Eu sempre me questionei por que locomotivos têm um motor a diesel para alimentar motores elétricos que tracionam, né? Por que utilizam uma máquina vamos dizer, de baixa eficiência para alimentar uma outra de maior eficiência? Não seria direto. Legal. Ô, Lucas, primeiro, assim, não precisa pedir desculpa não, tá? A hora que você quiser, o momento aqui é seu, inclusive, tá? Então, a hora que você quiser pedir a palavra, você pede, não tem que se desculpar, não. E no caso de locomotiva, cara, acontece o seguinte, o uso da máquina diesel é para que você consiga embarcar a fonte primária de energia na locomotiva. Até seria possível ter a locomotiva alimentada
a partir da rede elétrica. E aí você dispensa a máquina diesel, que é a que aciona o gerador, dispensaria até o gerador. E aí você ficaria só com aquele motor de tração que já vai no eixo das rodas. Só que aí teria que se construir uma linha de transmissão elétrica sobre o trilho, ou nos trilhos, para poder ter uma fonte primária de potência disponível, entendeu? E aí, por questões de custo, né, da implementação dessa linha, o pessoal, custo da linha, que é alto, né, complicado, por vezes você vai ter que acessar regiões que são de difícil acesso, né, para poder levar os componentes da linha de transmissão, montar, né, e porque também por várias décadas o combustível foi mais barato. Apesar de baixa eficiência, de ser associado a uma máquina de baixa eficiência, ele tinha um custo baixo. Então, o pessoal optou em fazer a tração dessa maneira. Tá? Algumas composições mais modernas, né, igual você pega esses trens de transporte passageiro, né, na Europa, no Japão, ele já tem energia elétrica, já não tem uma máquina diesel. Então, é possível implementar nessa topologia que você está falando. Fica melhor em termos de eficiência energética, basta ter uma linha de transmissão elétrica disponível. Entendi, mas assim, se eles... a minha dúvida é a seguinte, por que alimentam o motor elétrico e não, a transmissão não vai direto do diesel para as rodas, entendeu? Show. Pelo seguinte, porque a construção de uma transmissão mecânica para locomotivas que viabilizasse isso que você está falando é muito cara e demanda um equipamento muito volumoso. Tá? E aí, Lucas, para fazer o controle de torque, né, em um veículo daquele que tem uma ampla faixa de velocidades e torques, você precisaria implementar uma transmissão mecânica com a mesma funcionalidade de uma transmissão de carro. Várias relações de transmissão, que é o que a gente tem quando a gente passa a marcha. E aí, para poder fazer isso, cada hora que você vai passando marcha, você precisa de ter embreagem, para poder... Você tem 2 discos na embreagem que acoplam o eixo do motor com o eixo da carga. E acopla por atrito, que são 2 sistemas com velocidades mecânicas diferentes. Então, no caso da locomotiva, como tudo ali é muito grande, muito bruto, tá? Não se tem embreagem disponível para compatibilizar sistemas naquele nível de torque e de potência. Então, demanda uma transmissão mecânica muito gigante, exagerada, e demanda embreagem, que opera por atrito. Na hora que você vai fazer a troca de marcha, você solta ela, troca a marcha, e aí, na hora que você troca a marcha, tira o pé da embreagem, você conecta os eixos de novo, da máquina e da carga. E aí, essa conexão faz com que as velocidades desses 2 eixos, que são diferentes, elas se compatibilizem por atrito. Aí você imagina como seria um desgaste de embreagem num contexto desse, né? Então, o que o pessoal preferiu fazer? Existe a demanda por controle de torque, tem que ter controle de torque. Então, eles fazem esse controle controlando a corrente da máquina elétrica que traciona as rodas. Porque aí o controle de corrente, ele demanda uma tecnologia de conversores eletrônicos de potência que já é dominada, é disponível, tá? Com um custo mais baixo do que uma grande transmissão com embreagens. Então o pessoal preferiu usar uma máquina diesel que opera, né, sem uma transmissão mecânica, ela aciona um gerador elétrico, esse gerador, por sua vez, né, gera energia, né, você coloca essa energia, essa potência em um conversor eletrônico de potência e o conversor aciona a máquina. E aí, quando você quer mudar o ponto de operação da locomotiva, o conversor eletrônico de potência promove isso, alterando a tensão e a corrente.
não tem peças atritando. O conversor tem uma densidade de potência maior do que a transmissão. Então, você consegue fazer com que exista um fluxo de potência grande por ele em um equipamento menor e mais leve. Né? E isso é interessante naquela aplicação, porque ela é toda exagerada. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Entendi. Valeu por nada. Então, pessoal, aqui, ó, no caso de um carro, e aí, ô Lucas, até em conexão à sua pergunta, né, essa explicação aqui também vai ajudar. O que acontece então, pessoal? A máquina do carro opera, né, a máquina de combustão interna opera numa faixa de velocidades curta, né, e o veículo tem que operar em uma faixa muito longa. Tá? Então, por exemplo, para arrancar o carro, se você tivesse uma transmissão de uma única relação, tá? O que ia acontecer? Se arrancou o carro de 10 km por hora a 30 km por hora, você já cumpriu ou já excursionou a velocidade mecânica de 3 vezes. Tá? E aí a máquina já estaria mais ou menos no ponto máximo, ou na velocidade máxima aqui, onde ela opera com boa eficiência. Só que é o seguinte, nós não vamos operar 3.000 RPM, desculpa, a 30 km por hora o carro. Nós queremos 40, 50, 60. Então a gente precisa, né, de uma faixa mais longa de velocidades no carro, mesmo embora a máquina que traciona o carro não entregue isso. Né? Então, como atender a esse cenário? Né? A gente vai atender da seguinte maneira. Ora, se o segredo, né, para compatibilização das velocidades e torques da carga com a oferta de torque e velocidade do motor é a relação de raios, o segredo está aqui, nós vamos montar um sistema de transmissão mecânica com várias relações de raios. Cada relação é boa para a operação do carro em uma faixa de velocidades. Tá? Então, de maneira simplificada, né, a transmissão do carro teria essa estrutura aqui. Ó. Aqui está o eixo da máquina a combustão interna. E aqui embaixo a gente vai fazer um eixo da carga, o que vai para o diferencial e para a roda. Tá? O diferencial nós vamos falar dele depois, é uma outra transmissão. Tá? Mas efetivamente é o que vai tracionar a roda com o veículo. Tá? Então, o eixo da carga. O que a gente faz então, pessoal? A gente coloca um primeiro par de polias, né, que vai ser usado pela primeira marcha. Aqui, ó. O que a gente tem que que a gente quer prestigiar na primeira marcha? Tá? A gente quer que o conjunto acelere muito. Você quer arrancar o carro. Então, você quer prestigiar a aceleração. Você quer ver variações de velocidade bem pronunciadas. Né? Então, se a gente olhar no nosso modelo aqui, ó, para a gente conseguir, né, com um torque do sistema de tração limitado, se você quiser muita aceleração, num contexto que a carga está baixa muitas vezes, né, você está arrancando o carro, o arraste aerodinâmico do vento, por exemplo, que é a maior parcela, que é o maior contribuinte para a carga em altas velocidades, esse torque é baixo. Né, ele é proporcional ao quadrado da velocidade, você está arrancando o carro, esse torque é baixo. Né? Então, você tem um torque de tração limitado, o seu torque de carga está mais baixo, porque você está abaixo das velocidades. Se você quiser acelerar bem, né, seu torque de tração está quase todo disponível para o torque de aceleração, que é essa parcela aqui, ó, J de ômega dt. Se você quer acelerar muito, convém que você tenha uma inércia baixa, um momento de inércia baixo, tá? Então,
para você ter um momento de inércia baixo, o que vai acontecer? Você não tem como mexer na inércia dos elementos rotativos da máquina. Aqui não tem nada, não dá para fazer nada. Só que você pode alterar a relação de raios aqui, ó, para que a inércia equivalente do conjunto rotativo da carga tenha um valor pequenininho. Então, o que vale a pena fazer? Colocar essa relação aqui bem baixinha, ó, porque ela vai ser elevada ao quadrado, e aí nós vamos perceber a inércia do veículo bem baixinha no eixo do motor. Tá? Então, nós vamos colocar o R2, tá? Muito maior do que o R1. Ok? Então, a primeira marcha, nós vamos ter isso aqui, ó. Lembrando aqui o que a gente chama de R1 e R2, né? Um deles o R1 é o eixo da máquina de tração, tá? Então, esse raio estaria aqui, ó. A gente está vendo a polia de lado, a vista lateral. E o R2 bem maior, que é o que a gente está chamando de R2, é o raio da polia no eixo da carga. Então, a gente vai colocar a relação R1 para R2 bem pequena. É a primeira marcha. Tá? O que vai acontecer? Você, então, vai começar a deslocar o carro, né? A velocidade do carro vai crescendo, né? Consequentemente, a velocidade no eixo do motor vai crescendo. Tá? E existem as cargas dos agentes externos atuando no veículo. Tem a carga da gravidade, se você estiver subindo o morro. Tem o arraste aerodinâmico do vento, tem o atrito dos pneus no contato com o solo. O pneu não é um cilindro perfeito, ele deforma um pouquinho no contato com o solo, e aí você tem arraste entre o ponto do pneu que está em contato com o solo e o próprio solo. Tá? Então você tem deslize relativo entre dois corpos que estão em contato, você tem atrito. Né? Se tem atrito, tem torque ali atuando, tá? Então você tem todas essas parcelas de torque disponíveis, de carga, né, disponíveis ali sobre o carro, né, de agentes externos atuando sobre o carro, tá? Então você vai ter um formato qualquer da curva de torque de carga, conforme aqui esse sinal verde que eu estou fazendo, né? O que vai acontecer então? Ó, nessa faixa aqui, a gente colocou a primeira marcha, arrancou o carro. Nessa faixa aqui, ó, de velocidade, sempre o torque do elemento de tração está maior do que o torque da carga. Então, por segunda lei de Newton, o sistema vai acelerar, né? E aqui, então, ele aumenta a velocidade, vem para essa outra velocidade aqui, ó. Nessa outra velocidade, o torque da máquina ainda está maior do que o torque das cargas externas. Então, ele continua acelerando. Nessa outra velocidade, que ele adquiriu, o torque da máquina ainda está maior que o torque das cargas, continua acelerando. O que é acelerar? Aumentar a velocidade. Então a máquina aumenta mais a sua velocidade. Nesse ponto vale a mesma coisa, o torque da máquina está maior que o torque da carga. E isso continua até nesse ponto aqui, ó, onde o carro não consegue mais acelerar. É quando as pessoas falam, né, que o carro está pedindo marcha. Né, você começa a escutar, ele está numa velocidade mais alta, né, tipicamente, então você produz, você vai escutar um ronco maior do motor, né, e aí ele não consegue acelerar mais, ele fica naquela velocidade ali constante se você mantiver o mesmo comando no acelerador, tá? E aí você começa a escutar naquela velocidade mais alta, né, também com um torque ali um pouquinho mais alto, você escuta o motor roncando, né, que se diz, né, informalmente, que o carro está pedindo marcha, né, e é literalmente, aí dá a hora de passar a segunda, né, e aí, pessoal, ao passar a segunda marcha, né, o
que tem que acontecer? Você quer que o carro continue acelerando. Então, você tem que fazer com que ele retorne para velocidades aqui, ó. Nessa região. Estou fazendo uma cor diferente aqui, ó. Para esses níveis de velocidade, tá? Por quê? Nesses níveis de velocidade aqui do motor, você vai, de novo, conseguir colocar o torque do motor maior do que o torque da carga, tá? Pode ser que o torque da carga agora, no novo ponto de operação, tenha subido um pouquinho, tá? Mas ainda assim você tem uma diferença do torque do motor com o torque da carga, que é o que a gente precisa para que o conjunto acelere, tá? Então, como fazer que a velocidade do motor caia? Observa que você tem a velocidade da carga que está associada ao carro, que é uma massa muito maior do que a massa do... sim, você tem a massa, a velocidade da carga, né, aqui nesse eixo, que é muito... Desculpa, que está associada, né, a uma massa muito maior do que a massa do virabrequim da máquina a combustão interna, que é um eixo, tá? Tem uma inércia muito menor, tá? Então, a gente vai pisar na embreagem, tá? Quando a gente pisa na embreagem, a gente desconecta um anel aqui, ó, tá? E aí, o eixo da carga não gira mais solidário, o eixo da carga não gira mais solidário com essa polia aqui, tá? E aí a gente troca a marcha, tá? Passa a segunda, a gente traz esse anel aqui de travamento da engrenagem com o eixo para cá. Eu esqueci o nome desse negócio. Traz ele para cá, ó. Tá? E aí a gente muda a relação de raios de novo. Então você quer que para uma mesma velocidade de carga, aqui, ó, a velocidade mecânica caia, mas para você sair dessa velocidade, para que o motor saia dessa velocidade e venha para essa, para você ter mais torque novamente, tá? Então você vai pegar e usar aqui, ó, como o segredo está na relação de raios, você vai pegar e operar o seu carro com uma transmissão que tenha essa relação de raios aqui. Tá? Então, lembrando, por que a gente vai fazer isso? Ó? Vou pegar lá do nosso modelinho. A relação de velocidades se dá pelo inverso da relação de raios. Né? Então, o que vai acontecer? Se eu quero manter a velocidade constante e quero cair a velocidade mecânica, aqui, né, eu preciso cair a relação de raios. Para cair a relação de raios, eu posso subir o que está no denominador e diminuir o que está no numerador. Então, a gente vai cair o raio da polia de saída, que foi o que a gente fez aqui, ó. Na primeira marcha, o raio era esse, na segunda, o raio está menor, o R2 está menor. E a gente vai aumentar o raio da polia do eixo de tração, do eixo da máquina. Então, o raio R1 da polia era esse, e agora passou a ser esse. Tá? Então, aqui a gente está na segunda marcha, a gente atende, né, a essa demanda toda que eu expliquei, né, e é onde você vê que o contagiro do carro está lá em 3.000 RPM, você passa a marcha e pum, cai lá para baixo, 1.000, 1.500, 2.000, aí depende do ajuste do fabricante, tá, de transmissão e de motor, tá? E até um elemento de projeto, né, tem fabricante que gosta, por exemplo, para carro esportivo, ele gosta de ter velocidades finais muito altas para o cliente dele escutar o ronco. Já tem carros, né, mais associados a conforto, que aí você não quer roncos muito altos.
tá? Você imagina, o cara tá trabalhando o dia inteiro com o carro, não é um carro para brincar de acelerar, o cara trabalha o dia inteiro, tá com a cabeça cansada, ele não quer colocar mais um elemento de cansaço para a mente dele no dia, que é silêncio. Então ele não ele ajusta a relação de raios da transmissão, né, para que o motor opere em velocidades um pouco mais baixas e não tenha um ronco tão alto. Tá? Então varia. Isso aí é até uma liberdade que eles têm, né, para atender clientes com demandas diferentes. Tá? E aí, moçada, esse mesmo mecanismo que nós explicamos vai valer para terceira marcha, para quarta, né? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando a gente passou a segunda, a gente veio para esse ponto de operação aqui no motor. Tá? Inclusive, você vê no carro, a velocidade do carro, quando você passa a marcha, não muda muito. A do motor, que é a do conta-gira, que cai bastante. Entendeu? Que foi o que a gente fez aqui. Tá? De qualquer... Inclusive, o papel da embreagem, compatibilizar as duas, né? Na hora da passagem de marcha aqui. Tá? E aí, nesse novo ponto de operação, quando a gente passou a segunda marcha, de novo, o motor está com a velocidade mais alta que a da carga. Tá? Então, desculpa, eles estão aqui o motor está nessa velocidade, o torque do motor, que está mais alto que o torque da carga. Por segunda lei de Newton, o conjunto vai acelerar. O eixo da máquina elétrica vai acelerar. O virabrequim vai acelerar. Tá? Acelerar é ganhar velocidade. Ó. Então, vai ganhando velocidade. E em todas essas velocidades aqui, ó, o torque da máquina, que é o azul, está maior do que o torque da carga, que é o verde. Isso vai valer até o ponto que os dois torques empatam. Aí o conjunto não acelera mais. É quando o carro pede marcha, né? Você vê, ele ronca muito e você não consegue mais crescer a velocidade do carro. Aí você assim, pô, tô de segunda marcha, eu tô aqui a 40 e quero passar a marcha. Tá? Eu preciso andar a uma velocidade maior do que 40. Então, eu preciso ter aceleração. Tá? Nessa configuração aqui, na segunda marcha, com o motor que nós temos, não tem mais o que fazer. Então, o que você faz? Muda de novo a relação de raios da transmissão. Né? Então, a hora que você pega, pisa na embreagem, tira a segunda, aí você mexe até a coluna, né, do câmbio, que aí você aciona um outro anel que tem aqui do lado, e esse outro anel trava o eixo da carga com uma nova polia, uma nova engrenagem, com um raio menor ainda. Né? E aí a gente, né, de novo, altera a relação de raios das duas para a terceira marcha. Tá? O desenho pode estar um pouquinho fora de escala, mas aqui a gente está fazendo essa representação, né, da alteração dos raios. Vale de novo, né, para a gente entender o fenômeno, né, que a gente consulte um modelo. Modelo é bom demais, Você não precisa ficar montando equipamento para ficar explodindo coisa, experimentando, trem quebrando, explodindo, uma gastação de dinheiro sem fim. Você levanta equações matemáticas, põe capital intelectual, levanta as equações matemáticas que descrevem o sistema e dispara a aprender do sistema com aquilo. De graça, sim, você botou capital intelectual uma meia hora seu, mas o custo muito menor do que você ficar comprando equipamento aí, incomparavelmente menor. Então aqui, ó, o modelo vai ensinar para a gente de novo o que fazer na terceira marcha. Ó. Tá? Nós chegamos nesse ponto, não tem mais torque para acelerar. Tá? Preciso voltar para esse ponto aqui no motor. Tá? Então, sem alterar a velocidade da carga, eu preciso reduzir novamente a velocidade do motor. Então, de novo, eu preciso reduzir, então, a relação de transmissão. Reduzir, eu posso, para fazer essa redução, ou eu reduzo o numerador, o R2, ou eu aumento o denominador, ou eu faço as duas coisas ao mesmo tempo.
Então, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente caiu o R2 e aumentou o R1. Tá? Estamos na terceira marcha. O que vai acontecer? Né, a velocidade mecânica do motor vai cair. Opa, manda, João. Ô professor, e quando para velocidades bem baixinhas, acontece desse torque do motor ele também cruzar com o torque da carga, porque no caso do carro, né, se ele ficar, eu, por exemplo, imaginando uma situação que ele está subindo um morro, ou até mesmo no plano, né, se ele estiver bem devagarzinho, mais a marcha alta, aí o carro acaba não tendo aquela força para manter o carro, aí ele pede para baixar a marcha, entende? Entendo. É por isso, João. Aqui, ó, se a marcha estiver alta, tá? Você coloca o motor em velocidades baixas demais. E aí ele começa a apagar. Ele tem uma velocidade mínima que ele não desliga. Entendeu? Muito menor, velocidades também muito mais baixas do que no RPM, fazem com que o torque da máquina despenque. E aí o da carga, que é o verde, fica maior do que o da máquina. O torque de carga é frenante, né? O sistema frena até o motor parar. Entendeu? Então acontece isso mesmo que você está falando, né? Até uma análise legal que você está propondo aí. Quer dizer, se podemos analisar o oposto, né? Assim, eu ainda estou com velocidades baixas demais. Se eu jogar a segunda, velocidades do carro muito baixas. Se eu jogo a segunda marcha, a velocidade mecânica do motor despenca para baixo ali, né? Muito baixa aqui, ó. Aí o torque dele também fica bem baixinho. Ele não consegue nem se manter ligado, né? Sim, sim. Aí parece que quando desce o morro, quanto maior a marcha, parece que mais solto o carro fica, sabe? Parece que ele fica mais... como é que eu posso dizer? Na primeira marcha, ele tem o limite dele, sem acelerar, sabe? Descendo o morro. Quando ele tá na terceira, quarta ou quinta, ele tá bem leve, ele vai acelerando mesmo sozinho, sabe? Sim. Porque descendo o morro, a gravidade te ajuda. Então, você consegue operar com velocidades mais altas porque a gravidade está te ajudando a tracionar o carro. Inclusive, se você desligar o carro totalmente, botar em ponto neutro, soltar o freio de mão, a gravidade sozinha faz ele descer. Né? Então, você tem uma redução enorme do torque da carga quando você está descendo o morro. Porque a gravidade te ajuda a descer. E o que você vai perceber, né, de torque frenante no veículo? Você vai perceber o atrito de rolamentos, o vento, né, e um pequeno torque frenante da máquina elétrica, da máquina a combustão também, a alta velocidade, né, pela expulsão dos gases de combustão da câmara de explosão. Né? Aquilo também é um fluido, ele oferece objeção a corpus, ao pistão que se desloca lá dentro, entendeu? Então você vai conseguir, com isso, fazer com que o motor da máquina, né, a combustão, ao invés dele ter velocidade constante nesse ponto, ele tem nesse outro aqui, ó, uma velocidade maior ainda. É por isso que o carro não fica pedindo marcha, né? Você está de terceira, ele disparou, e ainda não tem o torque do motor empatando com o torque da carga. Não, tranquilo. Eu usei essa dúvida mais como fundamento para essa minha dúvida aqui de agora, na verdade. É que eu queria saber se, por exemplo, não sei se acontece em içamentos essa relação de engrenagem. E vamos supor que eu vou botar uma carga no chão e ao invés de eu deixar a gravidade fazer o papel de levar essa carga ao chão, né, como se eu estivesse soltando, deixasse numa primeira ou segunda marcha para segurar, sem eu precisar fazer força, deixar por conta da transmissão, entendeu? Entendi, cara. Ô João, no caso, tá, assim, caso hipotético da gente ter um içamento
implementado com a máquina a combustão interna e com uma caixa de marcha de carro, tá? Igual a gente tá vendo aqui. Você teria, cara, que, na verdade, conter esse movimento de descida, tá? Não seria com a primeira marcha, não. Tá? Aliás, deixa eu ver aqui. Não, você está certo. É que eu tinha usado o carro como uma analogia, né? Quanto menor a marcha o carro descendo o morro, mais devagar ele desce. Quanto a marcha, mais rápido, mais solto. Ao invés de usar alguma força, algum torque eletromagnético para segurar, para não deixar ele despencar, usar uma relação de transmissão e deixar por conta da engrenagem, da relação de transmissão, entendeu? Não sei se existe. Eu vou comentar daqui a pouquinho. A máquina elétrica, até o próximo assunto da sequência, tá? Ela opera em ampla faixa de velocidade. No caso da máquina elétrica, ela já te dá o torque nominal dela, aqui, ó, em 0 RPM até 3.600 ou 1.800 RPM. E ela também te permite inverter o sinal matemático do torque. Então, você pode ter tanto torque positivo quanto negativo. Basta mudar a alimentação elétrica. Então, você operaria, né, e geralmente é o que acontece mesmo, né, você opera os içamentos com máquina elétrica e uma relação de transmissão única. É uma redutora, uma transmissão mecânica com uma única relação de transmissão. Não precisa passar marcha. Você vai adequar, né, a velocidade da máquina com a velocidade da carga, tá? Variando esse ponto de torque máximo da máquina, ou torque nominal da máquina elétrica, de acordo com o crescimento da velocidade mecânica. Tá? Com a máquina a combustão interna não dá, ela opera numa faixa curtinha de velocidades, não é uma faixa ampla, e ela não opera com torque negativo, controlado. Tá? Ela não é uma máquina, a máquina elétrica, a gente fala que é uma máquina de 4 quadrantes. Você pode operar com torques e velocidades nesse quadrante, ou velocidade negativa e torque positivo, ou velocidade negativa e torque negativo, é o terceiro quadrante, ou velocidade positiva e torque negativo, é o quarto quadrante. Tá? A máquina elétrica permite, agora a máquina a combustão interna não. Tá? Então, por exemplo, numa descida de um içamento, né, que você precisa operar com velocidade de descida que é negativa e torque positivo, tá? A máquina a combustão interna não consegue operar. Tá? A máquina elétrica já consegue. Entendeu? Beleza, entendeu. Obrigado, professor. Valeu, nada. Bom, então, pessoal, aqui então, né, o carro continua operando com essas marchas todas, né, e conforme a gente vai crescendo a velocidade da carga, tá, a gente vai aumentando a relação de raios. Tá? Então, na verdade, é uma caixa de marcha com vários pares de polias, né, para compor a transmissão mecânica. Tá? Aí tem variantes, né, você tem, por exemplo, né, o sistema CVT, olha para você ver, já que o segredo, né, é mexer na relação de raios, e se então a gente criasse um cone aqui, ó, no eixo de entrada, e um outro cone aqui no eixo de saída, e fizesse um deslizar sobre o outro, aqui, ó,
estabelecendo entre eles um ponto de contato. Sei lá, ou, por exemplo, um deles fica parado e você só desliza o outro para frente e para trás aqui, ó. Tá? Tem esse ponto de contato do cone verde passando por vários pontos de contato aqui do cone marrom, né? Então, você mudaria a relação de raios continuamente. E aí isso tem um nome, né? Até a caixa de marcha CVT, Continuous Variable Transmission, transmissão continuamente variável, né? Você não vai ter os solavancos da troca de marcha de um carro manual, tá? Com a transmissão convencional, ok? Aí tem várias tecnologias possíveis, tá? E aí, pessoal, até fazendo uma conexão com a pergunta do João Matheus, no caso de acionamentos mecatrônicos industriais, tá? A gente precisa da transmissão, só que você não precisa de uma transmissão com várias relações, igual no carro, primeira, segunda, terceira, tá? Por quê? No caso de acionamentos industriais, você tem a flexibilidade, vou até deixar aqui na mesma tela, para a gente poder comparar, de ter uma máquina que opera em ampla faixa de velocidades. Tá? Então, a máquina elétrica aqui, tá? Para cada tensão e frequência de alimentação, para cada amplitude e cada frequência da cossenoide de alimentação, ela vai operar sobre uma curva dessa aqui, ó. Tá? E ela opera até mais ou menos esse nível de torque aqui sem queimar, que é um torque nominal, tá? E se você muda a frequência e a amplitude da cossenoide de alimentação elétrica, essa curva se desloca. E você consegue o mesmo nível de torque nominal numa velocidade mais baixa. E se você quiser esse mesmo nível numa outra velocidade mais baixa, você muda de novo a alimentação elétrica. Consegue o mesmo nível de torque em velocidades mais baixas. E assim você pode ficar à vontade. Você vai variando, né, a alimentação elétrica. À vontade. E aí você pode variar continuamente, ó, fazer essa curva variar continuamente aqui, ó. E aí você consegue esse torque nominal, que é o torque recomendado de operação, né, que faz às vezes do torque nominal de uma máquina a combustão, que eu estou marcando aqui em cima, ó, que só é alcançado em uma velocidade mecânica, né, no caso da máquina a combustão. Para a máquina elétrica, você pode fazer com que esse nível de torque seja alcançado em ampla faixa de velocidades. Tá? Se uma máquina de 2 polos, igual a gente viu ontem, ó, de 0 a 3.600 RPM. Tá? Então, a gente, no caso de máquinas elétricas, a gente é capaz de atender a um cliente que demanda operação em ampla faixa de velocidades usando uma transmissão com uma única relação. Então, você pode colocar a máquina elétrica e uma transmissão com uma única relação, e quando você precisar de variar a velocidade de acionamento da carga, você varia a alimentação elétrica do motor, da máquina elétrica. Tá? Então, aqui estaria o eixo da máquina elétrica, aqui está o eixo da carga. A relação de transmissão é uma só. Tá? Tipicamente, tá, pessoal? Nada impede de construir, né, um acionamento elétrico
que tem uma transmissão igual de um carro, tá? Só não é vantajoso na maior parte dos cenários, mais barato e demanda uma montagem, uma implementação mais fácil, variar aqui a velocidade mecânica da máquina elétrica por alimentação nos terminais elétricos, variando a tensão de alimentação. Tá? E aí você consegue, então, atender aqui uma carga, né, com seus níveis de torque em ampla faixa de velocidades. Tá? Inclusive, você pode inverter a velocidade também, caso você queira, né? Ela trabalha aqui em outros quadrantes, qualquer quadrante que você queira. Tá? A máquina a combustão também não dá conta. Né? Onde entra o comentário ali do João Matheus. Né? Essa máquina aqui, ó, você consegue, né, com um determinado torque eletromagnético positivo, você consegue acionar ela para subir, que é a operação aqui no primeiro quadrante, ou seja, velocidade positiva, e o mesmo torque eletromagnético positivo, para não deixar a carga despencar, pode ser sintetizado, porém com velocidade negativa. A operação aqui no segundo quadrante. Tá? No segundo quadrante as curvas são as mesmas, eu só mudo aqui, ó. Tá? Não tem diferença. O formato da curva é o mesmo e você consegue controle de torque, né, em ampla faixa de velocidade do mesmo jeito. Tá? Nós vamos desenvolver um modelo para essa máquina elétrica e nesse modelo a gente vai levantar essa curva. Tá? Ela naturalmente vai se apresentar como um aprendizado que nós vamos extrair do modelo. Tá? Aqui eu só estou adiantando o formato dela, a gente já até fez isso em outras aulas, para poder dar um suporte no aprendizado do material de hoje. Ok? Pessoal, o meu assunto hoje era só esse. A gente vai começar aqui o tópico de leis de Maxwell na próxima aula. Eu queria usar uma aula completa para ele, porque é um tópico muito denso, o assunto é muito conexo. Tá? Então, acho que não vale a pena começar hoje para interromper daqui a 20 minutos. Eu queria, então, abrir a palavra a vocês para dúvidas, esclarecimentos que vocês queiram, saber se vocês entenderam. Eu estou disponível. Minha dúvida é só aquela mesmo, professor. Beleza. Você sabe quando vai ser a prova? O Kevin, eu vou passar para vocês, agora que acabou o módulo, eu vou passar uma lista de exercícios para vocês e um calendário de provas, tá? Nesse modo remoto, tá? Como o número de semanas é muito curto, a gente não ocupa as aulas com provas, tá? O que tem sido feito nos semestres anteriores é fazer essas provas, né, no sábado às 15 horas. Tá? Uma prova de 2 horas pelo portal didático. Então, vai potencialmente em 2 semanas. Tá? Esse sábado não, o próximo não, no outro sim. Nós vamos começar a fazer esses testes, porque tem o final do semestre quase chegando, está bem curtinho. Então, pode contar com ele para daqui a 3 sábados. O terceiro sábado, a partir de hoje. Beleza, então. Beleza? Obrigado. Nada. Pessoal, então tá, na ausência de outras dúvidas, eu queria agradecer a presença de vocês, desejar um bom fim de semana, e aí a gente se vê de novo na quarta-feira que vem. Beleza, então? Até mais. Tranquilo, professor. Obrigado. Até mais. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Boa tarde.